Microfones aguardando a chegada aqui do presidente Bolsonaro. São jornalistas de diversos lugares aqui do Brasil, jornalistas de Brasília que tradicionalmente participam da cobertura presidencial e também de outros lugares do mundo. Afinal de contas, todo mundo está aguardando esta que será a primeira manifestação do presidente Bolsonaro desde o final das eleições. São mais de 40 horas sem nenhum posicionamento do presidente. Dani. Obrigada, Pedro. Gente, a gente vai trazer agora bastidor para vocês da operação política que foi montada com muita intensidade no dia de hoje, quando ficou claro que o empresariado, que o judiciário, que o Congresso, que estava todo mundo fechado contra essa tentativa de criar artificialmente o caos, A gente vai manter essa imagem aí para vocês. Assim que o presidente chegar, eu interrompo. Bom, quando ficou muito claro que a PRF foi conivente em alguns estados, esse registro é cristalino, em especial em Santa Catarina, em São Paulo, também no Paraná, houve registros de colaboração de agentes com manifestantes desses grupelhos radicais. Eles são poucos, mas estão espalhados. Com uma carreta você fecha uma rodovia, cria-se ali a ideia de que a ampla mobilização não há. Está muito claro, que são grupelhos. De todo modo, eles se instalaram em alguns casos com colaboração evidente da PRF. Quando isso ficou claro, e foi na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão dizendo: olha, se a PRF não começar a agir, eu vou para cima do diretor-geral da PRF por inépcia, Gente, o que acontece? O Brasil é um país que só se abastece por rodovias. Daqui a pouco, se esse estado permanece por muito tempo, falta gasolina, falta combustível para aviação, falta diesel. Faltando diesel, falta diesel para entregar comida. Aliás, comida que já está estragando dentro dos caminhões que não estão conseguindo trafegar. Tem risco de desabastecimento. Inclusive, os supermercados já assinaram com isso. É por isso que precisava de uma medida extrema. Diante dessa sinalização do ministro Alexandre de Moraes, a PRF começou a trabalhar melhor, segundo os registros que eles próprios divulgaram ainda na noite de ontem. Não foi o suficiente, porque esses grupelhos continuaram se espalhando. E hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, com o respaldo da maioria do Supremo Tribunal Federal a uma ação incisiva em defesa do direito de todos os brasileiros de ir e vir, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que governadores colocassem a PM na rua. Foi a partir daí, da imagem de governador de São Paulo, com o procurador do lado, chamando esses grupos de organizações criminosas e colocando o choque para abrir a Castelo Branco, a partir daí que essa operação ganhou muito corpo. O ministro Paulo Guedes foi acionado por telefone. Tarcísio de Freitas, o governador eleito de São Paulo, que está dizendo que vai fazer um governo de centro, moderado, foi acionado também. E ele passou a ser a ponte entre Bolsonaro e as instituições. Tarcísio disse mais cedo a integrantes de outros poderes que o presidente condenaria, diria que ele, Bolsonaro, é um defensor da lei e da ordem e que essas manifestações tal qual estão sendo feitas são coisas da esquerda, abre aspas e fecha aspas, e que pediria para que esses grupelhos radicais bolsonaristas saíssem das ruas. Essa é a expectativa. Dá para cravar? Não dá. Paulo Guedes também foi acionado e a conversa com o ministro foi dura. O ministro tentou explicar que o presidente se sentia desprestigiado, perseguido até pelas instituições, e foi lembrado de que as instituições autorizaram e deixaram que o governo executasse todos os planos que foram vitais para Bolsonaro chegar até onde chegou na disputa eleitoral. PEC kamikaze, PEC do auxílio emergencial, PEC do orçamento de guerra, tudo isso foi viabilizado, e não houve obstrução às medidas práticas que o governo tomou durante essa gestão. Paulo Guedes, então, foi até o Palácio do Planalto, se somou a Ciro Nogueira. Uma terceira frente foi a de presidentes de partido, acionando Arthur Lira. Eu busquei contato com o presidente da Câmara hoje, perguntei se ele falaria ao país, ele me disse: já falei, numa referência à mensagem que ele leu no domingo, reconhecendo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu perguntei se havia contatos, ele disse que estava trabalhando, conversando com o presidente da República. O que os presidentes de partido estão dizendo? Olha, da forma como está, Bolsonaro perdeu o apoio do agro grosso. Por quê, gente? Os megaprodutores de soja, os megaprodutores de leite, eles estão vendo que as coisas vão
estragar no meio do caminho, que vai faltar combustível. E é caos. Isso bate direto no bolso deles. Mas, né, se a situação não for controlada, tudo o que o Brasil não quer nesse momento é um boicote internacional, que está em vistas. Diante dessa situação, também foi acionado Arthur Lira para falar, olha, vamos lá, ajuda, porque senão o presidente, se não agir, pode ser acusado de prevaricação, de crime de responsabilidade. Bolsonaro perdeu a eleição, mas é o presidente do Brasil. E não há como, não há histórico no Brasil diante de uma arruaça que atinge 20 estados e ameaça, né, o direito de ir e vir de várias pessoas, o funcionamento do maior aeroporto do país, diante desse cenário não cabe o silêncio do presidente da República. Foi essa operação de guerra que foi montada, com acionamento de diversos atores, tá na reta aí a credibilidade do eleito pelo governo de São Paulo, para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi chamado a atuar, né, chamado a agir com a responsabilidade do peso que tem quem ganha o governo do maior estado do país, escorado no presidente Jair Bolsonaro. E ele entrou em campo e está partindo dele a sinalização de que o Bolsonaro que fala será um Bolsonaro mais ameno, segundo as fontes com as quais eu conversei. Uai, seu app de vídeos curtos.